Salve galera, tudo bem? Aqui é o professor Eufrásio e agora a gente vai fazer um exemplo, tá, de sistema de forças com tração, beleza? Então vamos lá, gente. Bom, esse vai ser o primeiro exercício que a gente vai fazer de um sistema, né, de resolução de dinâmica, tá? E aqui eu vou apresentar para vocês o que eu chamo de receita de bolo da dinâmica, tá? Quando eu falo de receita de bolo, eu não quero que vocês pensem que é uma fórmula mágica, alguma coisa mágica que vai fazer, nossa, eu não preciso estudar nada, só saber a receita de bolo que eu vou resolver tudo. Você precisa saber muito bem os conceitos, saber interpretar, e essa receita de bolo vai ser como se fosse um passo a passo de como você pensar na resolução do exercício de dinâmica, beleza? Mas para isso, né, para que essa receita funcione, você precisa entender muito bem as leis de Newton e saber interpretar tudo, beleza? Então vamos lá, qual que é o problema que a gente tem aqui, ó? A gente tem três bloquinhos, tá? Bloquinho A, B e C. As massas são 6 kg, 4 kg e 12 kg, tá? Eles estão ligados por dois fios. O A e o B estão ligados pelo fio 1 e o B e o C estão ligados pelo fio 2. A pergunta aí é, descubra as trações no fio, tá? Basicamente, eu não afirmei aqui se esse sistema está em equilíbrio, está em repouso, ele vai adquirir uma aceleração, beleza? Então tudo isso a gente vai ter que descobrir, beleza? Qual que é a ideia? Vamos lá. Então a gente vai resolver seguindo exatamente essa receitinha que eu coloquei aqui do lado, beleza? O primeiro passo de uma análise de dinâmica é isolar os corpos, tá? Então eu coloquei aqui, ó, já desenhei os corpos A, B e C isolados aqui. E o passo 2 é definir os eixos de referência. O que é definir os eixos de referência? Pensa comigo, ó. Imagina esse sistema. Se você dá um play aí no sistema, vocês concordam que intuitivamente, provavelmente o que pode acontecer é esse sistema acelerar nesse sentido aqui, ó. Então, basicamente, esse fio C começar a puxar para baixo e aí vai puxar todo o sistema adquirir uma aceleração para baixo. Ou uma outra alternativa seria ficar em equilíbrio, de repente ali, né, a força que tem ali não é suficiente para descer e fica tudo em equilíbrio, tá? Aqui a gente está pegando um sistema livre de atritos, tá? Então mais para frente a gente vai falar sobre a força de atrito e agora a gente ainda não vai considerar o atrito nessa história, tá bom? Então beleza, gente, vamos ver o que acontece. Isolando os corpos, né, eu coloquei aqui, e os eixos de referência, né, como eu falei, nesse sentido da aceleração, eu coloquei aqui, por exemplo, para o corpo A, um eixo X. Então pense que o eixo X vai ser o eixo da nossa aceleração, tá? Então eu estou supondo que existe uma aceleração, que eu posso concluir no final das contas que seja zero, tá? Mas a gente diz que pode ser que tenha uma aceleração que no A e no B eles vão ter esse sentido aqui, né, a aceleração, e para o C vai ter esse sentido aqui, beleza? Para baixo. E aí, legal, esse eixo X que eu estou colocando então é o eixo da aceleração, que eu coloquei nos três, inclusive aqui no C, ó, percebe que eu coloquei o eixo X para baixo, tá? É só uma convenção para a gente entender o X como o eixo da aceleração. E o plano cartesiano, né, quando a gente fala de eixos, a gente tem que colocar um outro eixo que é perpendicular. Tá vendo que os eixos aqui, né, formam 90 graus entre si. Tá, Eufrásio, mas para que servem esses eixos? Se vocês lembrarem lá da aula 4, a aula de vetores, eu falei para vocês que quando a gente precisar fazer soma vetoriais, e aqui a gente vai precisar, porque a gente vai ter que calcular a força resultante, certo? Eu falei que quando a gente tem eixos de referência, facilita muito o nosso trabalho, porque a gente consegue decompor as forças, deixar todo mundo ou no eixo X ou no eixo Y, e minhas contas vetoriais elas ficam mais simples do que eu ter, por exemplo, um vetor para cá e um vetor para cá, e eu ter que achar a resultante dele aqui, por exemplo, beleza? Então a gente vai jogar tudo para o eixo e isso vai ficar mais simples. E aí a gente vai meio que separar nesses dois mundos e vamos ver qual vai ser a resultante no eixo X, qual vai ser a resultante no eixo Y. Então cada eixo pode ter uma aceleração e a gente vai ter um resultado disso, tá bom? Então beleza. Então vamos dar check no que a gente já fez, tá? Então defini o eixo de referência e isolei os corpos. Agora a gente vai marcar as forças, tá? Qual que é a dica que eu dou na hora de marcar as forças? Lembra que eu falei que tem dois tipos de força, força de tração e força de contato e força de campo, certo? Força de campo é aquela força que eu não preciso ter o contato para acontecer. E eu falei de três, que é a força gravitacional, que é o peso, a elétrica e a magnética. Nesse momento que a gente vai ver, a maioria dos exercícios não vão trabalhar com força elétrica e magnética, só mais para frente. Então, eu quero que vocês pensem assim, ó, a primeira força que eu vou marcar é a força peso,
que é a única força de campo que vai aparecer por enquanto. Se ele não falar nada de elétrica ou magnetismo, é só o peso, beleza? O resto das forças vão ser de contato. E aí olha como fica fácil para você não esquecer. Pensa assim, ó, marquei o peso que é de campo, eu conto quantos contatos estão sendo feitos com o meu corpo. Baseado no tanto de contato que tem no meu corpo, eu sei o quanto de força tem. Faz sentido essa ideia? Então, por exemplo, o A aqui, ó, vou marcar a força do A. A primeira que eu vou marcar é a força peso, tá? Então, vamos colocar aqui para baixo o peso de A. Legal, a força de campo está marcada. Agora toda a força de contato. É só ver agora quantos contatos estão sendo feitos com A. Imagina que você é o bloquinho A. Tá vendo que você está sentindo uma puxada nesse ponto aqui e você está sentindo o chão te encostar aqui embaixo. Tem dois contatos, então a gente imagina que tenha duas forças aí, beleza? Então olha só, o fio 1, eu sinto ele me puxando aqui para a direita. Faz sentido? Então a gente vai chamar isso aqui, ó, de uma tração 1, beleza? E o chão, né? Pensa, o bloquinho tá aqui. O A, ele quer descer e o chão segura ele para cima. É uma força normal, né? É aquela famosa força que a gente falou, perpendicular, né, à superfície. Vamos chamar essa normal de normal A. Beleza? Então, olha só, marquei as forças do A. Eu tenho uma força de campo e duas forças de contato, afinal a gente tem dois contatos ali, beleza? Marquei as forças no A. Vamos fazer isso para o B e para o C. Mesma coisa, gente, vamos lá. Primeira coisa, vamos marcar o peso. Gente, o que eu tô só mostrando um detalhe, tá? Percebe que eu coloquei o eixo, eu tô colocando todas as forças ali centradas aqui nesse meio, tá? Porque assim, onde a força está sendo aplicada não vai importar tanto pra gente agora. A gente tá, por mais que eu desenhei um retângulo aqui e tal, imagina que a gente está trabalhando com um problema de ponto material. O que é um ponto material? É um ponto que eu não estou me importando com as dimensões dele. Então, se eu tiver uma força para cima, não importa se ela está aqui no canto ou se está nesse canto. Eu vou dizer que é só a força para cima, tá? Então, a dimensão dele é desprezível. Então, o que a gente vai ter? Peso de B. E aí, vamos pensar quantos contatos, ó. O fio 1 encosta aqui, o fio 2 encosta aqui e o chão encosta aqui. São 3 contatos, provavelmente vão ter 3 forças. Então, olha só, o chão encostando gera uma normal para cima, vamos chamar de normal B. Existe uma tração que puxa o corpo para cá, eu vou chamar de tração 2. Por que tração 2? Porque mudou o fio, então não posso dizer que é a mesma tração. Agora, essa tração que eu estou colocando para cá, essa assim, ó, essa tração aqui, é a mesma tração 1, tudo bem? Porque a mesma puxada que ele faz no A aqui, ele faz no B. Mesmo fio, mesma tração. É o princípio que eu falei na aulinha de tração, beleza? Então tá certo, marquei todas as forças. E agora no corpo C, vamos ver as forças que tem. Força de campo é o peso. Vou marcar o peso aqui para baixo. Peso de C. E aqui a gente tem apenas um contato, que é o fio 2 puxando para cima. Então a gente tem uma tração 2 para cima. Tudo bem, gente? Percebe que aqui a gente não está nem pensando tanto, a gente só está vendo, putz, qual força que está sendo feita, mas a gente está seguindo o passo a passo. Então, eu isolei os corpos, defini os eixos, marquei as forças, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou decompor forças fora do eixo, se necessário. Agora eu pergunto para vocês, precisa decompor alguma força? Tem alguma força que não está em X ou não está em Y? Não tem nenhuma força, né, que está assim, tipo, na diagonal e tal. Portanto, se não tem nenhuma força na diagonal, a gente não precisa decompor nada. Todas as forças estão em cima do eixo. Então isso já resolve a nossa vida, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos ver no nosso checkzinho. Então, decompor forças ele já vem ticado. Montar as equações de cada corpo para cada eixo. Então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Primeiro para o corpo A. Para cada corpo, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai ver o que acontece em Y e a gente vai ver o que acontece em X. Tudo bem? Então vamos colocar primeiro em Y. Vamos lá. Se eu definir que para cima é positivo, a minha força resultante, lembra, a força resultante é a soma de todas as forças aplicadas no corpo. Lembrando que eu vou aplicar sempre essa expressão, ó, segundo a lei de Newton.
força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então eu vou ter que a força resultante em y vai ser igual à massa do corpo, que é do A, vezes a aceleração do A em y, beleza? A força resultante aqui, ó, eu tenho NA para cima menos o PA para baixo, tudo bem? Como o PA está contrário ao nosso eixo de referência, ele é negativo, tá? E aí eu vou ter a massa do A, que é 6, vezes a aceleração em y. Porém, a aceleração em y, gente, é zero, tá? Por quê? Pensa comigo, esse corpo ele nem acelera para cima, nem para baixo, né? Ele não vai sair voando, nem vai afundar ali no chão. Então, basicamente, a gente está vendo que essas forças estão se cancelando. Portanto, o que a gente vai ter, gente? Esse termo aqui, ele vai dar zero. Então, NA menos PA vai ser igual a zero. Portanto, se eu passar esse PA para o outro lado, eu tenho que o NA vai ser igual a PA. Show de bola, gente? Ah, Eufrásio, entendi. Nossa, Eufrásio, daria para fazer isso sem ter feito toda essa conta. Exato. Se eu saquei que nesse eixo, né, eu não teria a resultante, é fácil pensar que o que está para cima tem que cancelar com o que está para baixo. Se eu tivesse duas para cima, as duas para cima somadas seriam igual a que está para baixo, beleza? Essa é a conclusão. E agora a gente vai ver em x, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, em x. Em x vai ser mais importante. Por quê? Em x, ó, eu só tenho apenas uma força. Uma força vai fazer papel de resultante. Então, eu vou ter o T1 vai ser minha resultante. Isso vai ser igual a massa do A vezes a aceleração. Ou seja, o meu T1 aqui vai ser igual a massa do A, que é 6, vezes a aceleração. Vamos guardar essa expressão aqui, tá? Eu vou chamar ela de equação 1. Ela vai ser relevante para a gente, tá bom? Agora, a gente vai fazer dos próximos corpos. Então, vamos colocar um pouquinho mais para cima aqui o A e ir para o corpo B. Então, primeiro, vamos colocar aqui em Y do B. Vamos economizar tempo, B? Gente, ó, em B, em Y eu vou cancelar, tá? Da mesma forma que foi lá no A. Então, a gente tem que o NB é igual ao peso de B. Beleza. Vocês vão ver que nesses problemas que não trabalham com atrito, esse eixo da normal ele vai ser um pouco mais irrelevante. A gente não vai usar ele para muita coisa, tá? Mas futuramente vocês vão perceber qual é a importância de fazer sempre nos dois eixos assim. Agora em x, olha só, meu sentido positivo é para a direita, tá? Que é o sentido da minha suposta aceleração. Eu admiti que a aceleração está para a direita, tá? Então ele vai ser o meu sentido positivo aí em x. Então a gente vai ter aqui, ó, a resultante em x é T2 menos T1, faz sentido? T2 está no sentido positivo, T1 no negativo. Então eu vou ter T2 menos T1 igual a massa do B vezes a aceleração do sistema, certo? Então a gente vai ter T2 menos T1 igual a massa do B é 4 vezes A. Legal, vamos guardar essa segunda equação, tá? Então, gente, esse ponto é só de montar equações, tá? A gente vai fazendo, montando e deixando elas aí. Então, vamos fazer do corpo C e depois ver como a gente resolve, tá? Do corpo C, aí a gente vai ter, olha só, em Y a gente não tem nada, certo? Então, não vamos nem fazer equação desse eixo. O que vai importar para a gente do corpo C é só em X, tudo bem? Então, em X, o que a gente vai ter, ó? Vamos lá. Para baixo é positivo, certo? Que é o sentido da minha suposta aceleração, tá? Cuidado, gente, eu não poderia falar que de repente agora nesse C, o eixo positivo seria para cima. Isso seria incongruente com o nosso sistema, tá? Então, se eu assumir que o sistema inteiro ele tá nesse sentido aqui, então eu tenho que assumir esse sentido, né, como positivo, ou pelo menos todo mundo para o mesmo sentido, tá? Senão daria meio errado nossa conta. Então a gente vai ter PC, que está no sentido positivo, menos o T2. Isso vai ser igual a massa do C vezes a mesma aceleração. O peso do C, gente, vamos lá. Vamos supor aqui, né? Não coloquei, mas vamos aproximar a gravidade para 10 metros por segundo ao quadrado, que é o comum dos exercícios, tá bom? Então lembra, peso é igual a massa vezes a gravidade, menos T2, isso é igual a massa do C
que é 12, vezes a aceleração, tudo bem? Então aqui eu vou ter massa, que é 12, vezes a gravidade, que é 10, eu vou ter 120 menos T2 igual a 12 vezes a aceleração. Vamos guardar também essa expressãozinha, tudo bem? Legal, gente, ó, vamos chamar essa de equação 3. Então, gente, nossa, muito trabalhoso, Eufrásio, mas percebe que é um passo a passo. Eu vou fazer diversos exemplos, tá? Tanto nessa aula 7 como na próxima aula, tá? Como na aula 8 e 9, todo esse bloco a gente vai fazer esse mesmo procedimento, tá? Então, assim, por mais que seja meio trabalhoso, ele vai se repetir. Então, o que que eu fiz, ó? Isolei os corpos, marquei as forças, defini os eixos e montei as equações de cada eixo. Agora eu vou montar um sistema de equações e resolver. O que que vai ser o sistema de equações, gente? Vamos colocar aqui, ó. O sistema de equações eu vou colocar bem aqui embaixo, tá? A gente vai colocar aqui as 3 equações que a gente montou, tá bom? Então eu vou ter aqui, ó, T1 igual a 6A, T2, vamos até arrumar aqui um pouquinho, ó, gente, como eu vou colocar. Vou escrever um pouco mais espaçado. T1 igual a 6A, T2 menos T1 igual a 4A, e a gente tem por último que 120 menos T2 é igual a 12A. Tudo bem? Esse é o nosso sistema. E aqui eu vou dar uma relembrada em matemática. Quando a gente tem um sistema de equações, a gente vai ter incógnitas. E para a gente ter um sistema que é possível e determinado, que a gente consegue achar as incógnitas, o número de equações diferentes que eu tenho tem que ser igual ao número de incógnitas. Então, por exemplo, aqui, ó, vocês percebem que a gente tem 3 incógnitas? A gente tem T1, T2 e a aceleração. São 3 incógnitas. E eu tenho 3 equações. Ou seja, isso é um sistema possível e determinado. Eu consigo resolver todas as incógnitas, eu consigo saber qual é o valor de cada uma. E é isso que a gente vai fazer. A gente quer saber o valor do T1 e do T2, mas vamos achar de tudo, beleza? Então a primeira coisa, tá, que é uma coisa que quando a gente tem sistemas assim, percebe que a gente tem bastante ação e reação aqui, né, ó? Que é o, por exemplo, esse T1 com esse outro T1 aqui, né? É ação e reação em corpos diferentes, mesmo módulo, sentidos opostos. Quando a gente juntar as equações, né, a gente vai ter uma coisa interessante, ó. O que que eu posso fazer para resolver? Imagina que eu some todas essas equações. Isso aqui são métodos de resolução de sistema que vocês veem em matemática. Existe substituição, eu isolar um termo e igualar, e eu posso também fazer operações com as equações. Se eu somar as equações, tá? Eu somar tudo de um lado e do outro, eu mantenho a igualdade. E por que que somar aqui vai ser muito interessante para a gente? Porque olha só, gente, se eu somar as equações, ó, vamos olhar para o lado esquerdo. Eu tenho T1 positivo somado com menos T1. Isso vai sumir, certo? Eu tenho T2 positivo somado com menos T2. Também some. Então, o que vai sobrar aqui embaixo é, desse lado, o 120, faz sentido? Que é igual, aí vamos somar desse lado. Eu tenho 6A, 4A e 12A. 6 mais 4, 10, com mais 12 dá 22. Eu tenho 22A. Então, a minha resolução aqui dá que A é igual a 120 dividido por 22. Tudo bem, gente? Eu escolhi aqui valores arbitrários, então muitas vezes não vai dar um valor, né? Aqui não vai dar um valor exato, mas é só resolver essa continha, tudo bem? Vamos colocar aqui, isso aqui é aproximadamente 5,4 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, se ele pedisse aceleração, é aproximadamente isso, tá? Mas a gente pode agora achar, né, as trações. Então, isso aqui foi achar a aceleração. E aí eu dou uma dica, tá? É até bom que dê um valor quebrado, porque já ajuda para eu explicar uma coisa para vocês, tá? Tomem cuidado com aproximações. Tá vendo que eu aproximei aqui? Aí muitas vezes o que a gente faz é, bom, eu vou usar a equação 1 para encontrar a tração T1, né? Então eu vou fazer assim, eu vou escrever de outra cor. T1 igual a 6 vezes, aí a gente coloca 5,4. Qual que é o problema? A aproximação já foi um pequeno errinho, vamos dizer assim.
E ela é interessante quando a gente coloca na resposta final. Mas sem ser a resposta final, não, a gente não pode ficar aproximando toda vez no meio do caminho. Então o que eu vou fazer? Ao invés de colocar 6 vezes 5,4, eu vou colocar 6 vezes 120 sobre 22. Beleza? Por quê? Fazendo assim, eu sei que eu estou me aproximando, né? Isso aqui é um valor exato, tá? Então a aceleração é exatamente 120 sobre 22. Então isso aqui, né? Eu posso, por exemplo, dividir por 2 em cima e embaixo. Aqui vai dar 3, aqui embaixo vai dar 11. E aí vai ficar 3 vezes 120, que é 360, dividido por 11. Beleza? Então isso aqui vai dar aproximadamente 32,7 newtons. Beleza? É uma aproximação aqui? É, mas é uma aproximação mais próxima, né? Talvez se eu usasse o 5,4, eu me afastasse um pouco mais, e quando calculasse o T2, eu me afastasse mais ainda, tá? Então, beleza. A gente calculou a aceleração, o T1 está calculado, e agora falta calcular apenas o T2. O T2 a gente pode calcular aqui, ó, usando tanto a equação 2 como a equação 3. Eu vou usar 3, tá? E aí eu vou colocar, ó, vou fazer um asterisco e colocar aqui em cima, tá? Só pela questão do espaço. E aí como vai ficar a minha conta? Ó, vai ficar 120 menos T2 igual a 12 vezes A. E a minha aceleração é 120 sobre 22. Beleza? E aí, como que vai ficar a nossa conta? Aqui a gente vai ter, se a gente pegar esse T2 e passar para o outro lado, a gente vai ter que T2 é igual, o 120 mantém positivo, e esse númerozão vai passar. Lembrando que, ó, se eu dividir por 2, eu vou ter 6 em cima, 11 embaixo, dividindo por 2 em cima e embaixo, tá? Menos, e aí vai dar 6 vezes 120, vai dar 720 dividido por 11. Então aqui você percebe que eu escolhi valores bem específicos, né? Então valores que deram quebrado, mas sem problemas. E aí a gente faria essa conta, tá? Essa divisão, essa subtração de frações, tá? Aproximadamente 54,5 newton. Beleza? Nossa, Eufrásio, você escolheu uns valores bem complicados, né? Exato, gente. Mas é interessante porque, normal, o exercício pode dar valores quebrados e vocês precisam saber fazer a conta. E o que é interessante? Aqui, por dar valores quebrados, eu mostrei que é interessante que a gente, no meio da conta, use valores exatos, use inclusive frações no meio do caminho, né? Então, a nossa aceleração é 120 sobre 22. Vamos usar ela para fazer as contas e não o valor aproximado, para a gente não ficar se afastando cada vez mais. E se o vestibular falar, ó, eu quero o resultado aproximadamente, aí tudo bem, a gente pode fazer aproximações mais arrojadas, tudo bem? Então é isso, ó, o valor das trações são esses aqui e o da aceleração é esse aqui, belezinha? Então resolvemos, tá? Aí, gente, qual que é o ponto? Eu não quero que vocês achem que é uma dificuldade física essa parte das contas, porque eu poderia muito bem ter escolhido valores melhores, tudo bem? Se eu tivesse ali muitas vezes massas diferentes que dessem valores mais exatos, ia ser mais tranquilo essa parte da conta. O importante que eu quero que vocês foquem é no passo a passo de como a gente resolveu. Então a gente isolou os corpos, definiu os eixos, marcamos as forças, fizemos as equações, montamos os sistemas e resolvemos. Vai ser sempre assim, gente, sempre assim, tudo bem? E por último, só para a gente finalizar, tem uma forma mais fácil, muitas vezes, da gente determinar a aceleração, tá? Na parte que a gente fala de isolar os corpos, tá? A gente tem duas formas de isolar os corpos. Dessa forma que eu coloquei, então eu separei o A, B e C, mas o que eu poderia fazer? Eu poderia considerar tudo isso aqui, ó, como um único corpo? Eu até poderia, gente, tá? O que eu vou fazer? Se eu considerar tudo isso aqui como um único corpo, esse corpo ele tá meio que descendo aqui, tá? E aí a única força que tá agindo nele, ó, é essa força aqui de fora. Tudo bem? Esse peso de C, que é a força que tá basicamente puxando todo o sistema. Faz sentido? Ah, mas e as trações? As trações viraram forças internas aqui, tudo bem? Então eu tenho aqui atração e atração, só que a gente não está enxergando isso, elas meio que se cancelam se elas estão aplicadas no mesmo corpo. Tudo bem? Então, se a gente pegar aqui, né, com essa única força externa e esse corpo, pensa que assim, a nossa resultante vai ser esse próprio
PC, tudo bem? Que é a força que está puxando o sistema aqui para baixo. E isso vai ser igual a massa total vezes a nossa aceleração. Olha como a gente já vai chegar direto, porque o nosso PC é esse 12 vezes a gravidade, certo? É o nosso 120. É aquela força externa que está sendo feita. E aí, basicamente, o que a gente vai ter? A massa total é 22 vezes a aceleração. Dessa forma, gente, a gente vai chegar na mesma aceleração, percebe? Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando a gente tiver, por exemplo, um sistema assim de vários corpos, eles estão unidos, eles têm a mesma aceleração, quando a gente considera todo mundo como o mesmo corpo, eu só conto a força externa. Então, eu vou dar um exemplo mais simples. Imagina que eu tenho só dois bloquinhos assim, ó, ligados, e eu tenho uma força que puxa aqui. Se basicamente eu isolo esses blocos separados, né, basicamente eu vou ter que marcar a tração nesse corpo, a tração para cá e essa força. Então, todas essas forças vão entrar. Se eu considero tudo como um corpo só, é como se eu enxergasse assim, ó, como se eu transformasse isso num grande blocão que tem apenas uma força F para cá. Tudo bem? E a massa aqui vira a soma das massas, beleza? É mais ou menos essa a ideia. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando a gente isola os corpos, não precisa necessariamente ser os corpos isolados. Eu posso juntar eles, se eles fazem parte de um sistema que está acelerando junto, eu posso juntar eles e dizer que é um novo corpo unido para achar mais rápido a aceleração. Aí se eu quiser aí sim a força entre os bloquinhos, aí beleza, aí eu tenho que fazer um segundo passo, que é isolar eles separados, né? Dessa forma que eu fiz, só que aí eu já vou ter meio que a aceleração, concorda? Então percebe, ó, nesse esquema eu já teria a aceleração. E aí agora na hora de fazer as equações, a aceleração não seria uma incógnita e aí eu resolveria muito mais rápido, percebe? Então, gente, a gente vai praticar mais isso, tá? Eu queria dar um exemplo, né, de como a gente trabalha um exercício assim, com tração, beleza? E essa receitinha de bolo é o principal que a gente vai usar em toda a dinâmica. Desde aqui, que é o nosso primeiro exercício de dinâmica, até quando a gente falar lá de forças em trajetórias circulares, vai ser o mesmo esquema. Então, acompanhe bem as próximas aulas, tá? Pratique aí bastante, faça bastante exercício e quando você pegar o jeito, você vai ver que você vai deslanchar, você vai acertar tipo todos os exercícios. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham um bom estudo e até a próxima aula.